Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio. E aí, professor? Olá, Walter. Aqui estamos mais uma vez. E podemos tratar das coisas interessantes que estão acontecendo no mundo. Vamos começar com uma oração? Querido Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez e pedimos que ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo nos ajude e abençoe essa conversa. No nome de Jesus, amém. Nós estávamos tratando do norte contra o sul e chegamos a um ponto em que nós temos que continuar a nossa conversa. Queremos chegar na história do grande reset. Lembra que havia uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, de alguma forma, tem que haver um reset para que possamos chegar a uma síntese. Temos que ter as duas ideologias opostas, chegando a uma síntese, e logo os eventos finais. O versículo que nós discutimos foi Daniel 11, e nós vamos repeti-los aqui, simplesmente a título de reforço. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra, e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. Nós já discutimos sobre os carros, os cavaleiros, o turbilhão, que era guerras, preparação para guerras, rumores de guerras. Fizemos isso no último episódio. A economia também está aí envolvida nessa mistura. Já estamos tendo guerras comerciais entre China e Estados Unidos, o rei do norte, o rei do sul. E ele, o rei do norte, entrará na terra gloriosa. Já discutimos como ele vai se infiltrar no povo de Deus e tentar mudar as instruções, a direção. Mas Deus está no controle e Ele vai resolver isso. Nós também discutimos se isso é uma teoria de conspiração e decidimos que não. Se usarmos os filtros bíblicos, não estaremos tratando isso como teoria de conspiração. Estamos tratando de desdobramento de profecias, de eventos proféticos. Ora, Noé foi um teórico da conspiração até que começou a chover. Jeremias foi um teórico da conspiração. E então o rei do norte atacou Jerusalém. Então nós podemos esperar, como Jeremias. A propósito, Jeremias foi um tipo das 3 mensagens angélicas. Um dos seus grandes alertas foi: nós devemos voltar aos mandamentos de Deus, devemos adorar a Deus de acordo com seus ditames e fugir do rei do norte. Sai dela, povo meu. Essa mensagem era parte essencial do livro de Jeremias. Então Jeremias pregou que o rei do norte estava vindo e foi considerado um teórico da conspiração. E a sua própria igreja o colocou no cepo. Sua própria igreja o colocou no sistema. Mas ele tinha um fiel escriba, Baruque. E ele lhe entregou um DVD e disse: vá até o rei e entregue esse DVD ao rei. E o rei lançou fora pela janela. Então ele fez mais outras 5 palestras no DVD e ele continuou enviando outros DVDs. Eu acho que essa série de DVDs se chamava Ataque Total. E ele disse: vai, dá uma olhada nisso aqui. E eles não ficaram muito felizes e chamaram Jeremias de teórico da conspiração. E nós podemos esperar o mesmo. Independente disso, sejamos teóricos da conspiração bíblicos e não apologéticos da coincidência, porque precisamos seguir esse caminho. Então, onde iremos em termos da síntese? Porque no episódio anterior, nós vimos claramente a situação do rei do norte e o rei do sul, com os rumores de guerra que estão começando. Ora, a síntese também tem 2 lados. Temos a visão do rei do sul acerca do mundo depois de todos esses eventos,
e temos a visão do Rei do Norte com relação ao mundo, de como será após esses eventos. Então, em algum momento, eles devem chegar a um termo comum, porque eles estão sentados, como vimos no último episódio, na mesma mesa. Então deve haver um plano que não é imediatamente aparente. Vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas. Ora, quando a gente fala sobre as Nações Unidas são um organismo muito interessante. Eles têm uns componentes religiosos em estoque bem afiados. Eles têm o Templo do Entendimento, eles têm a filosofia de Alice Bailey, que é a confiança em Lúcifer. Eles chamam de Lucis Trust, que é uma doutrina luciferiana e que está fortemente incorporado aos pensamentos das Nações Unidas. E então nós temos esse secularismo do aspecto do Rei do Sul. Também o presidente das Nações Unidas, o líder Gutierrez, está nesse caminho. Ele é bastante comunista em seus pensamentos. Aqui diz que o chefe Gutierrez das Nações Unidas pede por um órgão supremo de governança global. Em resposta sobre o que exatamente as Nações Unidas atingiu em mais de 75 anos em um século, Gutierrez disse: pelo menos a Terceira Guerra Mundial que muitos haviam predito foi evitada. Sim, foi evitada até o momento, mas isso não quer dizer que será evitada no futuro, não é mesmo? Será que aceitamos essa mentalidade? Mateus, do Amazing Discoveries, fez uma palestra sobre a filosofia de Gutierrez. E talvez as pessoas podem dar uma olhada nisso. Vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo para que as pessoas possam ter uma ideia de como é esse pensamento e que definitivamente não é o pensamento do Rei do Norte, é o pensamento do Rei do Sul. Também o interessante é que se a gente conhece o Rei do Sul e as Nações Unidas fazem parte disso, então qualquer um que se afilia a ela também se torna parte do Rei do Sul. Correto? E atualmente os Estados Unidos são totalmente contra essa filiação. Então temos esses dois aspectos aí. Aqui temos o Fórum Econômico Mundial, que também está bem ativo nessa questão. A recuperação do Covid-19 pode ser a vacina para as mudanças climáticas. Temos que conectar todas essas questões à história. Parece que todos esses temas estão desassociados, mas há um tema por trás deles. Há um mentor. E se negarmos que há um mentor por trás disso, o próprio dragão, Satanás. E se negarmos que há um tema por trás da cena, fazendo cumprir a sua agenda, você estará negando as profecias bíblicas. De fato, estaremos negando toda a Bíblia. É importante relembrar, quando falamos do Rei do Norte e o Rei do Sul, o dragão está por trás de ambos. Absolutamente. Ele é o Supremo. É ele que vai dar o seu trono e grande autoridade ao rei da Babilônia, que é um tipo de Cristo, que recebeu a ferida mortal e ressurgiu. Todo o poder foi dado a ele. Todo o julgamento foi dado a ele. Ele é o caminho da salvação. Quer dizer, ele é a contrafação perfeita do Cristo verdadeiro. Se me permite colocar em termos bem claros, o diabo está por trás de tudo isso. De tudo isso. E ele joga dos dois lados. Ele é o mestre das marionetes. O Covid-19 não foi apenas uma crise previsível. Isso foi predito. Foi o Fórum Econômico Mundial que disse que isso iria acontecer. É claro que iria acontecer. Especialmente se foi planejado, iria acontecer. A gente não vai entrar nesse mérito, não é nossa função aqui, dizer se isso é uma plandemia ou se é uma pandemia. Deixaremos isso para os críticos. Nós não estamos interessados em como surgiu, mas estamos interessados em quais são as consequências dela. E é isso que estamos analisando. E ao continuarmos, lembre-se que as pessoas que se associam às Nações Unidas e ao Fórum Econômico Mundial
fazem parte do Rei do Sul. Isso vai deixar as coisas mais claras. E assim nós temos esse conflito. E a Bíblia é muito clara com relação a qual mentalidade, no final das contas, vai sobressair. Em uma síntese, no entanto. E parece diferente do que poderíamos estar esperando. Então, as mudanças climáticas agora fazem parte dessa equação. Eu quase gostaria de dizer que as mudanças climáticas é a cola para a síntese. Porque você tem duas mentalidades totalmente diferentes. Uma religiosa e outra secular. E de alguma forma, as duas têm que se juntar. E o que é que vai juntar essas duas coisas? E qual será o fator em comum entre elas? Mudança climática. Então, se pudermos colocar o aspecto religioso nela e o aspecto secular nela, então temos a cola. Então vejamos como eles planejam fazer isso. Nos Estados Unidos, que atualmente possuem mais casos e mortes que qualquer outro país, a administração Obama deixou anotadamente um plano de jogo de 69 páginas em vigor para a administração futura. Então, isso estava sendo planejado há muito tempo. Será que estavam todos sentados na mesma mesa? É interessante como a linguagem que vemos aqui é que eles colocam a administração Obama como estivesse sob o Reino do Sul. Com certeza, com certeza. No entanto, o que é mais preocupante com o Covid-19 não é o vírus em si, mas que ele seja um precursor de coisas que virão. Mudança climática. É interessante como eles vinculam um vírus à mudança climática. O Papa também o vinculou à mudança climática. Por causa da mudança climática, de repente, a gente vai ter todos esses diferentes tipos de vírus. É a natureza tendo um chilique. Sim, é a natureza tendo um chilique. Um dilema construído por nós mesmos que está prestes a se tornar a pior crise de todos os tempos. Mais uma vez, vamos reiterar, quer seja real ou algo simplesmente percebido, isso é irrelevante. Qual é a consequência? Não estamos aqui nos posicionando quanto a qualquer lado. Há conexões claras quanto ao Covid-19 e à crise climática. Para mim, pessoalmente, são tão claras quanto a lama. Onde está a conexão? A menos que você creia que a natureza está tendo um chilique, como disse o Papa. Eles querem que você acredite que existe uma conexão, para que eles possam passar de um aspecto para o outro aspecto. Agora o Fórum Econômico Mundial continua e diz: chegou a hora do grande reset. Aperte o botão resetar o mundo, ou seja, reiniciar. Ora, ambos os lados querem um recomeço. Precisam de um reset. Precisam mudar as coisas. Um lado diz, devemos drenar o pântano e recomeçar. O outro lado diz, não, o pântano é o recomeço. Então, precisamos ter esse reset. Ambos os lados querem esse reset. Então, haverá um, e vai nos afetar, positivamente ou negativamente. E, de acordo com as Escrituras, negativamente. Então, os lockdowns estão diminuindo, em outros lugares estão aumentando novamente. Essa coisa não vai embora facilmente. Então, todos os países, desde os Estados Unidos até a China, devem participar. E todas as indústrias, desde os setores de gás, petróleo e tecnologia, devem ser transformados. Em resumo, precisamos de um grande reset do capitalismo. Agora, se voltarmos à história e formos à encíclica papal Rerum Novarum, naquela época eles já falavam de um grande reset. O grande inimigo, obviamente, era o capitalismo, em sua forma presente. Eles queriam, uma doutrina católica social que se alinha mais com a filosofia do Rei do Sul.
E há muitos motivos para se buscar um grande reset. Mas a mais urgente é a Covid-19, tendo já levado a milhares de centenas de mortes. Essa pandemia representa uma das piores crises de saúde pública da história recente. E com as fatalidades ainda ocorrendo em muitas partes do mundo, essa doença está longe de terminar. E eles estão o tempo todo forçando essa agenda. E você acha que isso vai terminar? Haverá uma segunda onda. E se você acha que isso não vai ser o suficiente, então haverá uma mais potente ainda. E tudo isso vai piorar ainda mais a crise social e climática que já estava acontecendo. O clima de novo. O clima de novo. Eles estão conectando ao clima. Eles precisam de uma cola, de uma desculpa. E a frustração quanto às enfermidades sociais, assim como a crescente desigualdade. E eu fico me perguntando, o que a crescente desigualdade tem a ver com o clima? E o que vemos é que eles estão o tempo todo forçando essa doutrina social. Mas não existe conspiração. O patrimônio acumulado dos bilionários norte-americanos tem aumentado durante a crise e está se intensificando. Então temos a riqueza do capitalismo E a frustração está se intensificando. Os ricos ficando mais ricos e toda essa questão climática fora de controle. Eu acho que se mais uma pessoa ficar rica, teremos uma crise climática. Então, como é que eles pensam? Como é que esse Fórum Econômico Mundial e as Nações Unidas, como é que eles vislumbram esse grande reset? Nós temos aí um pequeno vídeo, certo, Martin? Porque às vezes, quando você vê uma situação como essa, você não vê quem está envolvido nesse jogo. Sim, vamos dar uma olhada nesse vídeo para entender. Então, a crise do Covid-19 nos mostrou que o nosso sistema não está mais adequado para o século que vivemos. Agora é um momento histórico em nossa era, não apenas para combater um vírus severo, mas para moldar o sistema para as necessidades de uma era pós-corona. A pandemia do Covid-19 está causando um grande sofrimento à humanidade e também dificuldades econômicas. Um vírus microscópico tem fechado países por completo. Agindo assim, tem exposto a fragilidade que caracteriza muito de nosso mundo. Mas essa fragilidade não está confinada ao sistema de saúde. Mudanças climáticas incontroláveis, níveis altos de desigualdades e a falta de legislação no espaço cibernético, tudo isso são sinais de alerta que devemos atentar. O grande reset é um reconhecimento bem-vindo de que deve ser um chamado a que despertemos, que é essencial que reimaginemos, reconstruamos e reprojetemos, reinvigoremos e reequilibremos o nosso mundo. As ameaças apresentadas por essa pandemia terrível vieram sobre nós repentinamente como um pequeno alerta. A ameaça da mudança climática tem sido mais gradativa e uma ameaça devastadora para muitas pessoas e seu meio de sustento em todo o mundo. E representa um potencial maior que supera o do Covid-19. Temos uma janela única e que se fecha rapidamente. E essa é uma oportunidade para extrair lições e dar um reset em nós mesmos e buscar um caminho mais sustentável. É uma oportunidade que nunca tivemos e jamais teremos novamente. O que é isso que faria a história analisar essa crise como uma grande oportunidade para o reset? Da perspectiva do FMI, o que vemos é, inevitavelmente, uma injeção bastante maciça de estímulos fiscais para ajudar os países a lidarem com essa crise e trocar a marcha a fim de que o crescimento volte a acontecer. Mas é essencial que esse crescimento leve a um mundo mais verde, mais inteligente e mais justo no futuro.
Eu tenho dito já há algum tempo que o problema se encaixa em 3 lados do triângulo, e esse é o prisma pelo qual devemos analisar. Trata-se de um contra muitos, homem contra a natureza, e a base infeliz para isso é longo prazo versus curto prazo. Não há dinheiro o suficiente no governo ou na filantropia para nos possibilitar lidar com os 3 lados do triângulo. Precisamos do capital do setor privado, da engenhosidade, da tecnologia e a capacidade do setor privado para podermos entrar nessa festa. Precisamos acabar com esse sistema de curto prazo, seja investimento ou a nossa abordagem ao débito, que afinal de contas se trata de investimento no futuro. Precisamos um pouco de imaginação aqui. Todos os dias temos visto a arte do possível. O possível está sendo redefinido todos os dias. Então, da próxima vez que alguém nos disser que o combate à mudança climática é muito caro ou muito difícil, acho que precisamos lembrar-lhes e a nós mesmos que é isso que exatamente está acontecendo agora. Acho que temos a oportunidade de reconhecer que os dados e que a tecnologia, de maneira mais ampla, são ferramentas indispensáveis para a solução de quaisquer problemas que enfrentemos. Mas eu acho que realmente temos a oportunidade de reunir o setor privado, usar tecnologia digital para avaliar melhor o escopo 1, 2 e 3 das emissões criadas no desenvolvimento de produtos e capacitar os consumidores ao redor do mundo a tomar decisões quanto a que produtos comprar. E eles poderão ver a quantidade de carbono emitido nesse produto da mesma forma como eles leem os ingredientes no rótulo de um produto, de um alimento no supermercado. Para a minha instituição, nós nos inclinamos com tudo que temos frente a esse mundo mais sustentável e inclusivo, mais resiliente no futuro. No encontro anual do Fórum Econômico Mundial em janeiro de 2021, vai servir como uma cúpula global devotada para ver o grande reset. Não há outra maneira. Precisamos viver de acordo com essa expectativa que criamos. E nós o faremos. Muito obrigado por fazer parte desse grande e importante lançamento da iniciativa do Grande Reset. Eu acho que eles querem fazer um reset. Você viu quantas vezes eles repetiram essa palavra? E como o tempo todo eles estão relacionando isso às mudanças climáticas, ao mundo mais verde? Tudo remete à mudança climática. E esses são os grandes autores. Sim, esses são os grandes autores. Sabe o que é interessante? Uma iniciativa pública-privada é um tema comum que percorre toda essa questão. Uma iniciativa pública-privada. Isso é basicamente a definição de fascismo. O governo e a indústria em parceria para a comunidade. Isso é fascismo. Isso é uma forma de governo que os jesuítas desejavam. Agora, tem muitas coisas que essas pessoas estão dizendo que o outro lado é totalmente contrário. Eles vão lutar contra isso com toda a fibra de seu ser. Nós sabemos que aqueles com a mentalidade religiosa não estão se convencendo dessa questão de vacina para o Covid-19. E estão dizendo, este é um meio para reduzir a população global. E nós não vamos obedecer a essa ditadura. Não queremos ter nossa liberdade retirada. Ele está naquele livro, O Príncipe Sustentável. Ele tem tratado desse assunto já há muito tempo. Ele tem esses recursos econômicos incríveis em comum, sua fundação. Então, todos esses atores estão se movendo numa direção. E tem um outro grupo se movendo em outra direção totalmente oposta. E essa questão climática crescendo. Não é esse o conflito do Rei do Norte contra o Rei do Sul? Nós temos, mais uma vez, esse conflito entre o Norte e Sul. E as pessoas estão esperando por um Salvador, para tirá-los dali. E estão buscando um Salvador para te livrar do Rei do Sul. E eles dão um nome ao Salvador. QAnon. Quenon. Quenon vai ser o Salvador. Os Quenons são parte das pessoas anônimas que não querem isso. Então nós temos Que, e tem um outro ator principal que acho que nós não deveríamos nos envolver tanto assim,
mas que é o rei de Manor. Então, quem é o rei de Manor? Quem é que? Será que eles são de verdade? Será que há possibilidade desses salvadores existirem? Já discutimos isso antes. É relevante, totalmente relevante. É preciso aplicar o filtro. E tudo precisa estar em harmonia com aquele filtro. Então, aonde estamos nos direcionando? Estamos nos direcionando para uma síntese e, no final das contas, todas as nações, todas as ideologias estarão em oposição ao povo de Deus. E é para aí que nós estamos rumando. Então, não dá para escolher lados aqui. Se o Reino do Norte, que nós sabemos de acordo com a Bíblia, prevalecerá contra o Reino do Sul, então se o pântano for esvaziado, eles estarão felizes, porque o Reino do Norte venceu o Rei do Sul. Mas também o Rei do Norte vai se virar contra o povo de Deus. Não, mas se você não entender a profecia bíblica, será levado a uma ideologia ou a outra, e você vai tomar a sua posição ao lado de um deles. E é possível até que levante a bandeira e esteja marchando com essas pessoas. E, na verdade, você estará marchando contra o povo de Deus. Isso é impressionante. Por isso que todos serão afetados. Todos terão que tomar uma decisão. E aqueles que são sábios, diz Daniel, liderarão muitos à justiça. Então, obviamente, o sistema não está levando você à justiça. Podemos analisar as filosofias dessas pessoas, das Nações Unidas e de qualquer parte. Se analisarmos suas filosofias, definitivamente não são filosofias de salvação somente em Cristo. Veja o príncipe Charles, por exemplo. Ele usa manto muçulmanos, ele está em ambiente cristão, ele está jogando em todos os lados. Mas a Bíblia diz que só há um caminho para a salvação. Então deixamos que o povo de Deus dê um passo atrás, analise todo esse drama e tome decisões baseadas nas Escrituras. E também é importante notar que para o povo de Deus, não será difícil ver o lado mal do Reino do Sul, mas será difícil ver o lado mal do Reino do Norte. Sim, o Rei do Norte, ele é sagaz, ele é mais sutil. Precisamos ser muito cuidadosos, especialmente considerando que ele acabará sendo um vencedor. E como você disse, ele vai se infiltrar. E a Bíblia diz que todo mundo se maravilhou diante da besta. Ora, essa palavra, maravilhar-se, significa que vão adotar a mentalidade ou o aspecto da mentalidade do Rei do Norte. Então, vamos analisar a questão da mudança climática, porque essa é a cola. O Papa diz que o coronavírus deve fomentar uma nova conscientização ambiental. Aqui nós temos o porta-voz para o Rei do Norte, ao vivo. Esse é o Rei do Norte. A redução drástica em poluição durante os lockdowns do coronavírus em todo o mundo deve levar a uma maior preocupação quanto ao meio ambiente, à medida que restrições são retiradas. Disse o Papa Francisco no domingo. Em outras palavras, eles realmente não querem retirar as restrições. As restrições são vantajosas para eles. Por que são tão vantajosas? Agora, com os retornos das atividades, todos devemos ser mais responsáveis em cuidar de nosso lar comum. Disse ele usando o seu termo para a terra. Mais uma vez, para o bem comum. Sim, um bem comum. Em um manual de 225 páginas, divulgado na quinta-feira, o Vaticano disse que os católicos deveriam se desassociar de indústrias de combustíveis fóssil. É interessante que o representante da British Petroleum também estava na iniciativa do Reset e monitorar de perto as empresas em setores como mineração para verificar se elas estão prejudicando o meio ambiente. Em outras palavras, o Reset vai
cortar grandemente muitas indústrias. E Donald Trump fez um discurso no qual afirmou o que vai acontecer com Texas se entrarmos nesse caminho. E mencionou muitos outros estados. E o que acontecerá com eles? Será que suas economias simplesmente vão para o lixo? Como é que nós podemos adotar essa estratégia? Então temos essa dicotomia interessante. O The Guardian disse que o mundo tem apenas 6 meses para evitar uma crise climática. Temos que nos apressar com esses episódios de E aí, professor? Porque não teremos muito tempo de acordo com isso. No começo eram anos, logo 12 anos, agora já reduziu a 6 meses. Então, se os últimos eventos são rápidos, e eu espero que eles estejam certos, porque eu mesmo quero voltar para casa, quero ir para o céu. Então, o mundo somente tem 6 meses para mudar o curso da crise climática e evitar uma recuperação pós-bloqueio nas emissões de gases de efeito estufa que sobrecarregaria os esforços para evitar uma catástrofe climática, alertou um dos especialistas em energia mais renomado do mundo. Os investidores também estão dispostos a colocar o dinheiro do setor privado numa recuperação ecológica em conjunto com o estímulo governamental de gastos. Dá para você ver a aliança do governo corporativo com o setor privado. É exatamente disso que trata o plano econômico dos jesuítas. Vamos analisar isso aqui. Os investidores estão dispostos a colocar dinheiro do setor privado em uma recuperação ecológica junto com os gastos dos estímulos governamentais. Em outras palavras, temos o governo e empresas privadas trabalhando juntos. Esse é o sistema dos jesuítas. Esse é o sistema formal antigo, disse Stephanie Pfeiffer, diretor executivo do Grupo de Investidores Institucionais para a Mudança Climática, que representa fundos e gestores de ativos com 26 trilhões de dólares em ativos. Isso é impressionante. Eles estão se preparando para esse reset. Lembre-se que no vídeo, o presidente do Mastercard disse que o governo não tem dinheiro suficiente e precisa do setor privado. Veja a quantia de dinheiro que eles têm. Se voltarmos ao sistema feudal da Idade Média, quando a primeira besta de Apocalipse 13 tinha o controle da igreja e do Estado, era o sistema feudal. Então, tínhamos a igreja conduzindo, tínhamos o governo e, em seguida, tínhamos os senhores. E tínhamos os trabalhadores, os servos. Se colocarmos isso num contexto moderno, se dermos o poder de volta à besta, teremos a igreja controlando o Estado, teremos o governo e teremos as megas corporações privadas, que são os senhores feudais da Idade Média. E pelo fato do empreendimento privado ser praticamente varrido pelo sistema, voltaremos ao sistema da Idade Média, onde o Estado e os senhores feudais, que são as megas corporações privadas, empregarão as pessoas e as pessoas estarão sujeitas a essa hierarquia de poder. É o exato sistema da Idade Média que retornará. E como você colocaria isso no cenário do Reino do Norte e do Sul? Finalmente, o poder deve ser dado ao Rei do Norte. Então, vamos rumar nessa direção, mas de uma forma um tanto modificada. A pandemia do Covid-19, diz o The Guardian, é um treinamento para incêndio para os efeitos da crise climática, disse autoridades das Nações Unidas. Para mim, esse artigo aqui é especialmente interessante. Se é um treinamento para incêndio, então como será o incêndio de fato? A pandemia do coronavírus é apenas um treinamento para o incêndio, que provavelmente se seguirá de uma crise climática.
E os protestos contra a injustiça racial em todo o mundo mostram a necessidade de unir a igualdade social, a sustentabilidade ambiental e a saúde. Como que eles conseguem colocar tudo num só pacote? Isso é impressionante. Vinculado à mudança climática, temos a desigualdade social, temos a injustiça racial, sustentabilidade ambiental e saúde. Se voltarmos a Mateus 24, e nesse artigo eles reúnem Mateus 24, Com certeza. etnia contra etnia, meio ambiente, fome, peste, todas essas coisas estão mencionadas aqui. E a injustiça social, a etnia das etnias, a economia, as nações, tudo está bem aí. É como se a gente estivesse lendo um script de Mateus 24. Ela diz que há conexões muito claras do Covid-19 com a crise climática. E os protestos de vidas negras importam em todo o mundo. Será que você consegue me explicar isso? Como é que o movimento de vidas negras importam e mudanças climáticas conseguem estar vinculados? Isso, para mim, é uma grande ginástica mental. Os direitos humanos são inseparáveis do modo como tratamos a questão climática. Então, eles estão colocando tudo isso em um só pacote e rumando ao reset. Vamos analisar um vídeo onde o grupo militante religioso da Igreja Católica Romana está falando que é a filosofia do Rei do Norte, não é? Agora, dentro da Igreja Católica Romana, nós temos os mesmos aspectos. Temos o aspecto liberal e temos o aspecto conservador. Temos as razões conservadoras religiosas, de como o porquê de algumas coisas funcionam da maneira como funcionam, e temos um pensamento secular. Então, esse conflito ocorre até mesmo dentro da igreja. É o norte e sul dentro da igreja. Interessante que dentro da igreja eles também querem drenar o pântano. Tem um pântano na Igreja Católica que também precisa ser drenado. O cardeal Vigano também mencionou isso ao Trump. Exato. Então, vamos analisar o que eles estão dizendo acerca dessa questão. É um jogo muito fascinante entre as filosofias do Rei do Norte e o Rei do Sul. Como nós explicamos que em setembro de 2019, o presidente Donald Trump falou diante das Nações Unidas, notadamente a maior plataforma, o maior palco do mundo, e anunciou a sua intenção de ser contra a nova ordem mundial. Como explicamos isso? Se você quer liberdade, orgulhe-se do seu país. Se quer democracia, apegue-se à sua soberania. Se quer paz, ame a sua nação. Os líderes sábios sempre colocam o bem do seu próprio povo e do seu próprio país em primeiro lugar. O futuro não pertence aos globalistas. O futuro pertence aos patriotas. O futuro pertence às nações soberanas independentes. Por qualquer motivo que seja, Donald Trump olhou diretamente nos olhos e disse que se posicionaria contra aqueles que desejassem destruir a soberania nacional. Hoje eu tenho uma mensagem para aqueles ativistas de fronteiras abertas que se revestem na retórica de justiça social. Suas políticas não são justas. Suas políticas são cruéis e malignas. Qualquer motivo que seja, Donald Trump olhou diretamente nos olhos e declarou guerra, desestabilizando todo o mundo, que estava inerte e paralisados, assim como George W. Bush. O objetivo da América não é perdurar em essas guerras infindáveis, guerras que nunca terminam. Ele os olhou diretamente nos olhos nas Nações Unidas. Donald Trump fez isso e dinamitou o socialismo. Um dos desafios mais graves que os nossos países enfrentaram é o cetro do socialismo. É o destruidor das nações, implodidor de sociedades, o socialismo e o comunismo.
só tem a ver com uma coisa: poder para a classe dominante. Vou repetir para o mundo uma mensagem que tenho dito nos Estados Unidos. A América jamais será um país socialista. Donald Trump defendeu o direito essencial de todos nós de proteger os nossos lares, as nossas famílias e não precisar que o Estado atue como uma babá em uma nova ordem mundial. Sob nenhuma circunstância, os Estados Unidos permitirão que acordos internacionais pisoteiem os direitos dos nossos cidadãos, incluindo o direito da autodefesa. É por isso que este ano nós anunciamos que jamais ratificaremos o Tratado de Comércios de Armas das Nações Unidas, o qual ameaçaria a liberdade de cidadãos americanos cumpridores da lei. Os Estados Unidos sempre apoiarão o nosso direito constitucional de portar e ter armas. E logo, Donald Trump cometeu um crime supremo. Olhando ao mundo diretamente nos olhos, defendeu os não-nascidos. Os americanos também nunca se cansarão de defender vidas inocentes. Estamos cientes de que muitos projetos das Nações Unidas querem garantir como direito global o aborto sobre demandas financiadas por pagadores de impostos até o momento do parto. Os burocratas globais absolutamente não têm o que fazer a não ser atacar a soberania de nações que desejam proteger as vidas inocentes. Como muitas nações aqui hoje, nós, os Estados Unidos, cremos que cada criança nascida e não nascida é um dom sagrado de Deus. Amigos, como é que você explica isso? Esse discurso do Donald Trump abalou as Nações Unidas, abalou a nova ordem mundial. O Vaticano entrou em modo pânico, realizando conferências imediatamente, alertando que Donald Trump ameaçou todo mundo. Lembra-se que rodamos esse clipe várias vezes? Vamos rodar mais uma vez. Os Estados Unidos são um problema. E tornou-se um problema muito mais significativo com Donald Trump. Talvez ele seja, talvez ele não seja presidente depois de novembro, mas, obviamente, os Estados Unidos se tornaram muito mais complicado para o mundo desde 2017. Aqui nós temos esse jogo clássico entre o pensamento do Norte e do Sul. E é interessante que, mesmo dentro da Igreja Católica Romana, essa guerra, aparentemente, também está acontecendo. Então, temos essas duas filosofias. Os arcebispos estão divididos. Alguns estão ao lado de Trump e outros estão ao lado dessa suposta nova ordem mundial. Temos, então, essa dialética clássica, esse jogo entre as forças. Se colocarmos esse filtro novamente, o que nos diz? Esse filtro me diz que o poder, que é o segundo poder, será quem vai obrigar o mundo. Ora, o segundo poder, que é os Estados Unidos da América, também tem ambos aspectos. Temos Biden, por um lado, e Donald Trump, por outro. Então, dependendo de quem vencer as eleições, pode pender para qualquer um dos lados. Mais uma vez, nós não temos que estar escolhendo um lado, porque estamos analisando uma estratégia entre o Norte e o Sul. Nosso objetivo é dizer onde estamos permanecendo ou onde estamos. Não estamos prevendo como a síntese vai acontecer. Só estamos dizendo que ela vai acontecer. Quais serão os procedimentos? Como isso vai ser? Isso é absolutamente irrelevante. E quais os poderes que eles usam para chegar lá? Também é irrelevante. Mas eu não posso me envolver. Eu preciso sair e me separar. Assim diz o Senhor. E somente nos separando, e quando a Bíblia fala de separar-se, ela diz separar-se para os mandamentos de Deus. Essa é a questão. Esse é o ponto central. Vamos ouvir o que o Donald Trump falou nesse discurso, que também é fascinante, porque também temos um jogo aqui. E precisamos saber o que ambos os lados estão dizendo, sem escolher um lado. É preciso reiterar isso o tempo inteiro. Nós gastamos mais de 2 trilhões de dólares
para reconstruir completamente a incomparável força e poder dos exércitos dos Estados Unidos. Eles se livraram de muita gente ruim que estavam ali por muito tempo. É meio como estavam em Washington. Eles estavam ali só drenando o pântano. Nunca imaginei que era tão profundo. É tenso e tem muitos personagens ruins. Mas a gente não os ouve falar sobre Covid. Para ser específico, o Covid-19. Esse nome fica cada vez mais distante da China. Em vez de nós o chamarmos de o vírus chinês, John Biden e os democratas querem processar os americanos por irem à igreja, mas não por queimarem igrejas. Eles querem acabar com a liberdade religiosa, não querem religião. Silenciar crentes religiosos, doutrinar as nossas crianças com mentiras odiosas sobre o futuro do nosso país. Biden é completamente controlado pela orla do seu partido e nem ele mesmo sabe onde diabos ele está. Encaremos essa realidade. Ele é tão socialista que colocou Alexandria Ocasio-Cortez sendo encarregado de sua política ambientalista. Isso é energia, isso é energia. Podem esquecer do petróleo. Como é que Oklahoma se sente em estar livre do petróleo? Nada bem, não é verdade? Nós manteremos a América longe de guerras estrangeiras, estúpidas, tolas e ridículas. Jamais hesitaremos em matar os inimigos terroristas da América do Norte. Lançaremos uma nova era de ambição americana no espaço. E os Estados Unidos serão a primeira nação a pousar em Marte. Nós cremos que a fé e a família, não o governo e a burocracia, são o modelo americano verdadeiro. Ora, ou isso é a tese, ou isso é a antítese. Só o tempo dirá, não é verdade? Temos essas duas ideologias muito opostas. Se eu tiver que aplicar novamente o filtro bíblico, a Bíblia diz que a igreja e o Estado se unirão. De que lado ele está? Igreja e Estado unidos. Mais uma vez eu reitero, o outro lado, Biden, Nancy Pelosi e todas essas pessoas também são católicos romanos muito convictos, mas mesmo dentro dessa igreja, um lado está depreciando o outro, dizendo que eles são ímpios, etc, etc. Esse é um jogo maciço. Isso é uma grande coisa. E não podemos ser sugados. Sugado. Isso, a gente não pode ser sugado. Devemos ser observadores. Colocar esses óculos bíblicos e filtrar essa informação. A questão é que, no final, a igreja e o Estado vão se unir e vão promulgar leis que deixarão o povo de Deus em maus lençóis. O povo que guarda os mandamentos. E é essa a direção que estamos tomando. Por que o tempo todo estamos falando dessa forma? É porque as pessoas que estarão no comando de perseguir o povo que guardam os mandamentos também estarão fazendo isso em nome de Deus. Exato. E eles estarão dizendo que são o povo de Deus. E não somente isso, a Bíblia diz que aqueles que o matarem pensarão que estão fazendo um favor a Deus. Então, a igreja e o Estado, esse é o ponto central. É para lá que qualquer síntese precisa convergir. Não estamos aqui prevendo exatamente como, mas estamos analisando os cenários e dizendo que realmente temos um conflito entre o Norte e o Sul. Haverá um reset, que é a síntese. As mudanças climáticas serão a cola, porque se temos um ponto de vista religioso das coisas, diremos, temos que guardar o domingo a fim de honrar a Deus. E se tivermos uma mente secular, diremos, temos que guardar o domingo
para dar à terra um descanso uma vez por semana. Não importa. Então, como que a igreja e o Estado se encaixam dentro dessa questão? Aqui temos a CBN News. E essa é a perspectiva cristã. Isso é a filosofia do Rio do Norte ou do Rio do Sul? Do Rei do Norte. Os fundadores queriam manter o governo fora da igreja e não Deus fora do governo. É um ponto de vista interessante. O 4 de julho nos faz pensar em nossa independência e liberdade. Mas quando nossos fundadores surgiram com a primeira emenda, será que estavam tentando manter o governo livre da religião ou a religião livre do governo? Quem está dizendo hoje em dia que devemos manter o governo livre da religião? O Rei do Sul. Aqui temos a perspectiva cristã. Ou religião livre de governo. Nesses dias, a frase muro de separação entre igreja e Estado veio a significar manter Deus e seus crentes de ter um grande efeito no governo ou na vida pública. Mas isso está muito longe do que os pais fundadores estavam pensando quando queriam separar a igreja e o Estado. Eu fico aqui me perguntando se isso realmente é verdade. Mas não estamos aqui para debater esse assunto. Na mente de Jefferson, o muro de separação era um muro unidirecional, colocado ali para manter o governo fora da igreja, e não para manter a influência da igreja fora do governo. Então, a igreja e o governo se unindo, e essa perspectiva do Rei do Norte. E essa perspectiva, de algum modo, será implementada. É o que a Bíblia diz, não é verdade? Então, se a igreja e o Estado devem se unir, então o aspecto religioso deve ser proeminente, não é? Então, vamos analisar o que Donald Trump tem a dizer quanto a essa questão. Sobre a frente evangélica, eu já perguntei a Sarah Sanders, Mike Pompeo, e todos eles me dão a mesma resposta. Eu pergunto, será que o Deus colocou o presidente Trump para um tempo como esse? Mas eu nunca lhe fiz essa pergunta. O que o senhor acha? Bom, eu não sei o que eles disseram especificamente, porque, bem, eu já vi o Ben Carson dizer a mesma coisa, sabe? Sabe, o Ben Carson veio trabalhar comigo porque ele teve uma campanha muito eficaz e fez um bom trabalho. Ele, de fato, veio a ser uma das pessoas principais. E ele me disse, você sabe que vai ganhar. E eu disse, Ben, eu estou concorrendo contra você. O que você está dizendo? E ele me disse, você vai ganhar, porque Deus colocou você aqui, para essa ocasião. Eu disse, que coisa agradável de se dizer. E a primeira vez que eu ouvi isso foi do Ben Carson, e foi durante a campanha, e eu estava concorrendo contra ele. E ele estava dizendo, você vai ganhar. Ele é uma pessoa de alta qualidade, e tem feito um trabalho muito bom na administração. Eu quase nem quero pensar nisso, porque eu espero que seja verdade. O que eu quero fazer é fazer o meu melhor. E parte de fazer o meu melhor é para a comunidade religiosa, além dos evangélicos. Os evangélicos são uma grande parte, são muito importantes para mim, e nós temos um grande suporte. Eu fiquei muito honrado quando o Franklin Graham disse que seu pai voltou em mim. E foi algo que Billy Graham nunca tinha anunciado em quem ele tinha voltado, mas Franklin Graham disse que seu pai voltou em mim. Ele foi a público e tornou isso conhecido. Para mim, foi um grande momento, porque eu tenho muito respeito por Franklin e pela família e por Billy Graham. Billy Graham é Billy Graham, mas quando ele diz que seu pai, seu último voto foi por mim, nós nunca conversamos sobre isso. Eu só espero que eu receba um tremendo suporte dos cristãos evangélicos, porque eu não estou dizendo isso a título de bajulação, mas ninguém tem feito mais por religião. Veja o que eu tenho feito por Israel, que é uma grande coisa para os evangélicos. E às vezes mais importante para os evangélicos do que para os judeus nesse país. Impressionante, não é? Quer seja ele que vai implementar ou não, é irrelevante. A questão é, ele está deixando muito claro que a igreja desempenha um papel importante. Mesmo que o outro lado, mesmo se o outro lado vier a ganhar, digamos que John Biden entre em cena e vença. Ele também é um católico romano. De acordo com ele, um católico dedicado.
Exatamente. É um católico muito convicto. Nancy Pelosi também é muito dedicada no catolicismo romano. O que eles podiam fazer é, nós reconhecemos que a igreja tem um papel importante e trazê-la para o seu lado. É uma possibilidade. Ou Donald Trump poderia fazer isso. É irrelevante. A questão é que vai ser vinculada e que vai acontecer. É o que o filtro diz. Então eu posso ficar escolhendo o lado? Não. A gente sempre volta a esse ponto. Porque, de acordo com Daniel, o reino do norte e o reino do sul estão sentados na mesma mesa. E eles estão trocando informações, que a Bíblia chama de mentiras, ao mundo, para alterar a mentalidade e o modo de pensar da humanidade. Analisemos outra vez outro videoclipe que também é muito interessante, porque aqui novamente estamos analisando a igreja militante, o braço conservador do sistema católico romano, que também alega que há um pântano dentro da igreja católica, que deve ser drenado, do qual eles dizem claramente que o Papa Francisco faz parte. Ele precisa ser drenado. Então temos o bispo Vigano, representando o papel do catolicismo romano à moda antiga, em oposição ao bispo de Nova York, etc., etc., com os seus liberais. Então, a sua perspectiva é que o modo como Donald Trump está falando, na verdade, é quase como um católico. E ele, na verdade, deveria se tornar um católico. Senhor presidente, você precisa se tornar um católico e precisa se converter agora. Há 4 anos, a militância da igreja produziu um turbilhão no calor da campanha 2016, quando comparamos Donald Trump a Constantino. Constantino, obviamente, foi o imperador que derrotou Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de agosto, no ano 312 d.C., que veio ocorrer na mesma semana que a eleição desse ano. A vitória abriu o caminho para que o cristianismo estivesse livre das perseguições e finalmente se tornasse a religião do Império Romano. Tivesse Maxêncio vencido a Batalha da Ponte Milvia, não se pode saber qual seria o destino da igreja, ou até mesmo da civilização ocidental. A batalha foi extremamente importante. Todas as coisas estavam em jogo. Quando avançamos 1.700 anos, outro Constantino está avançando sobre a capital do império, e uma força feroz tenta defender e promover a depravação de sua própria visão de mundo. E como primeiro Constantino, ele também já é um imperador, por assim dizer, e está combatendo outro imperador, como o Maxêncio dos dias modernos, igualmente entrincheirado e alegando a mesma autoridade. Constantino havia vindo para limpar o pântano, se deparou com um estado imperial profundamente asqueroso. A mulher mais importante na vida de Constantino, a futura Santa Helena, havia se convertido ao catolicismo e em seguida viajou para Jerusalém e descobriu a verdadeira cruz, o Gólgota e muitos dos tesouros da redenção. Trouxe-os de volta e os estabeleceu em Roma. O que ocasionou a vitória foi o fato de Constantino corresponder a uma graça que lhe foi concedida, que ele poderia ter aceito ou rejeitado. Ele aceitou. Ele também se converteu ao catolicismo. Senhor presidente, converta-se ao catolicismo. É a igreja, a única igreja, porque só há uma igreja fundada por Cristo. O mesmo Cristo que prometeu vitória a Constantino, que usou sua vitória para restaurar a ordem ao império e libertar a igreja, que desencadeou eventos que levariam ao estabelecimento da civilização ocidental. Hoje, a civilização ocidental precisa que Constantino reapareça, mas Constantino precisa aceitar a graça que lhe foi dada e corresponder a ela. Em primeiro lugar, uma conversão ao catolicismo, que de alguma forma o Senhor já iniciou, e isso criaria um confronto de católico versus católicos em novembro. E o Senhor poderia enfrentar Biden na Ponte Milvia e eliminá-lo de candidato a candidato, desafiá-lo pelo seu catolicismo barato e alegação de fé. Biden não tem nenhuma alegação de fé além do seu certificado de batismo. Ele não é apenas um traidor de seu país, como revela a sua política, mas precipitou essa traição, em primeiro lugar, com a traição contra a fé. Em segundo lugar, uma conversão ao catolicismo contextualizaria as eleições pelo que ela realmente é, uma grande batalha espiritual, cujos efeitos serão sentidos muitos depois
que a contagem dos votos terminarem. Nós entendemos que a nossa primeira-dama orou o rosário e ele rezou com a nossa primeira-dama para a Nossa Senhora. Ela vai guiá-lo à plenitude da verdade, pois ela é a mãe da verdade. Ora, tudo isso pode parecer um pouquinho estranho, senhor presidente, pois aqui e ali o senhor diz alguma coisa que indica que a graça é o jejum em operação. Nós acreditamos sinceramente que esse movimento da graça, que tem preparado as forças do inferno contra o Senhor já é mais católico do que a maioria dos bispos dos Estados Unidos. Nós sabemos, o padrão é muito baixo, mas ainda é verdade. E, sobretudo, senhor presidente, o Senhor é um homem de boa vontade, um homem que deseja seguir a verdade onde quer que ela o conduza. O seu passado não importa. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Os militantes da igreja têm dito há 4 anos que o Senhor venceu em 2016, porque a Rainha do Céu o escolheu para desempenhar um papel importante e a exposição das profundezas do mal na nação. O Senhor fez isso e precisa continuar fazendo isso. Mas nesse momento, o campo de jogo está tão difícil que agora o Senhor precisa devolver o favor e extrair as graças adicionais que advêm da conversão. Voltar-se e abraçar a plenitude da verdade. O Senhor precisa preparar a sua alma pessoal e profissionalmente para o ataque vindouro. A América é a última peça do dominó a cair, a última grande esperança do mundo. Mesmo com seus muitos erros, que numa segunda gestão, o Senhor vai desfazer da melhor maneira que puder. Toda violência e blasfêmia, destruição presente nas ruas, são demônios sentindo ou pressentindo que quase conquistaram a vitória completa. Basta mais um empurrãozinho e o mundo vai ser lançado em trevas infernais. Os céus lhes mostram, senhor presidente. Por mais improvável que seja, o Senhor precisa receber o corpo e o sangue do nosso bendito Senhor na Santa Ceia, à medida que as multidões possuídas se ajoelham aos deuses do politicamente correto do Império Moderno. O Senhor deve se ajoelhar à Rainha dos Céus e ao seu Filho Divino, mesmo se o Senhor não a entender plenamente. O Senhor não precisa entendê-la plenamente. O Senhor só precisa entendê-la o suficientemente. Constantino não entendia. Ainda assim, Constantino recebeu a vitória e o céu pôde usá-lo para criar um novo mundo. Um mundo que agora está à sua disposição para que o Senhor o preserve. O Senhor dos céus e a terra também é o Senhor da história. E o momento da história já chegou, senhor presidente. Coloque uma estátua de São Miguel na Casa Branca e converta-se à fé católica. Em seguida, vá para a batalha e contemple o poder de Deus. Para mim, isso é muito fascinante. Será que ele está descrevendo uma batalha entre 2 ideologias? Será que ele usou a palavra lutará? Porque a Bíblia usa esse termo. Obviamente, ele é um católico romano conservador. Então, ele acredita que Constantino introduziu essa grande oportunidade para Roma, não é? Mas a história nos diz que o que ele introduziu foi a Idade das Trevas, o pior período que até mesmo a história alega ser, que foi o período da Idade das Trevas. E se aquele período não tivesse sido encurtado, nenhuma carne sobreviveria. Então Deus fez surgir a reforma para ele colocar a Bíblia e Jesus Cristo de volta ao centro. E logo se deu a perseguição ao povo de Deus que guardava os mandamentos. Esse homem diz, sim, ele foi quem introduziu a lei dominical. E Roma a aperfeiçoou, tornando-a uma lei anti-sábado, ou o papado romano. Então temos essa guerra fascinante. E tudo acontece no contexto do Reino do Norte e do Reino do Sul. Ora, agora eles estão colocando Donald Trump como Rei do Norte, mas o verdadeiro Rei do Norte, obviamente, é quem está conduzindo a marionete por trás dos bastidores. Então, é interessante mostrarmos que a profecia está se cumprindo diante de nossos próprios olhos. Até mesmo a linguagem profética está sendo cumprida. Com certeza. E para mim é impressionante que haja pessoas dispostas a dizer que isso é mera coincidência. Os apologéticos da coincidência.
É interessante que haja essa suposta profecia incrível quanto a Donald Trump, que ele vai levar a América de volta a Deus. De acordo com a profecia de 1983, via esse homem em Roma que era muito religioso e aparentemente participou das missas em diversas ocasiões, por dia, indo de igreja em igreja para participar das missas. E ele teve essa visão que Donald Trump seria aquele que levaria a América de volta a Deus. E ele estava tão convencido que quando o Papa abriu a porta sagrada, na verdade, ele havia comprado um daqueles tijolos comemorativos, e ele tinha o nome de Donald Trump escrito nele, meio que para colocar as orações para o mundo por trás de Donald Trump, a fim de que isso pudesse de fato ocorrer. Muito tempo antes dele se tornar presidente. Uma história fascinante. Então, o mundo está sendo preparado para essa ideia de que a América voltará a Deus. E bem, a profecia bíblica nos diz que eles vão fazer isso, mas será o Deus errado. Será o Deus errado. Então vamos analisar um vídeo acerca disso, que é um pequeno resumo. Você o encurtou, não foi? Excelente. O Dr. Carrand disse que na década de 1980 ele estava falando com Tom Zimmer. E Tom Zimmer lhe disse: Claude, tem um homem agora em quem eu acredito que no futuro vai levar a América de volta a Deus. E Tom Zimmer disse: o homem que vai no futuro levar o nosso país de volta a Deus é Donald J. Trump. E o Dr. Karen disse: você está se referindo ao garoto de Nova York? É esse o cara? Tom Zimmer disse: acredite em mim, eu tenho uma premonição de que esse é o homem que vai fazer isso no futuro. Tom Zimmer, na década de 80, doou um tijolo a ser colocado na porta sagrada do Vaticano com a inscrição Donald J. Trump. Ele fez isso porque queria que aquelas missas do Vaticano fossem para ele, pois ele sabia que no futuro esse homem seria um grande líder nos Estados Unidos e traria os americanos de volta a Deus. Embora já se acreditasse nos 2017, a profecia de Tom Zimmer foi cumprida no presidente Trump, porque Melania Trump conduziu uma grande reunião pública orando a oração do Senhor. Pensem em quanto mais nós temos visto Trump trazendo a América a Deus atualmente. Não há ninguém melhor para descrever isso que o ex-núncio apostólico, que é o representante papal dos Estados Unidos da América, o arcebispo Carlo Maria Vigano. Recebemos o privilégio de Bispo Vigano nos pedisse para publicar a sua carta aberta ao presidente Trump. Enquanto o próprio presidente retuitou e agradeceu, em admiração ao arcebispo Vigano, foi algo tremendo. Na verdade, dentro da carta está o cumprimento daquela profecia de 1983 de Tom Zimmer. Isso pode ser visto de uma maneira ainda mais clara. Tom Zimmer era real e santo. Ele realmente fez essa profecia a respeito do presidente Trump. E se ela, ao menos em parte, já tem sido cumprida, talvez ainda haja mais por vir. Talvez com a intercessão de Tom pela América, sua terra natal, e pelo presidente Trump, veremos o presidente fazendo ainda mais para trazer a América de volta a Deus. Será que estamos vivendo em tempos fascinantes? Será que em algum outro momento já vimos tantos eventos culminando que levam ao cumprimento de uma profecia bíblica? E devo dizer que esses acontecimentos das últimas semanas têm sido muito rápidos. Nem conseguimos nos manter a par de tão rápido que são. Quando transmitirmos isso, já serão notícias antigas. E nós tentamos transmitir isso quase que imediatamente. Então, no dia 9 de julho de 2020, o arcebispo Vigano escreveu uma oração para os Estados Unidos da América. E é uma oração incrível. Não temos que ler tudo isso. Vocês mesmos podem buscá-la por si mesmos.
mas ele está rogando por uma bênção. Ilumine aquele que nos governe, a fim de que possam se comprometer ao bem comum, em respeito à tua lei sagrada. Ora, esse aqui é um arcebispo católico falando. De qual lei ele está falando? Certamente as leis da igreja. Será que não lemos a doutrina da serpente? Não vemos que eles mudaram os mandamentos? Só acrescentando, eles não mudaram os mandamentos na Bíblia. Eles mudaram no catecismo. Não. No catequismo foi onde eles alteraram. E eles seguem as tradições do catecismo, e não da Bíblia, só para esclarecer, porque muitas pessoas perguntam onde estão as mudanças da lei na Bíblia. Eles não alteraram na Bíblia. Eles os alteraram no catecismo. Ou, em outras palavras, eles estão dizendo, isso é o que a Bíblia diz, nós não nos importamos, isso é o que nós ensinamos. É isso mesmo. E já tratamos isso no último episódio. Então diz, protegei aqueles que, ao defenderem os princípios invioláveis da lei natural, seriam os mandamentos de Deus ou os mandamentos de acordo com a serpente? E os seus mandamentos devem enfrentar o assalto repetido do inimigo da raça humana. Faça com que nossas famílias cresçam no exemplo que o nosso Senhor nos tem dado, junto com a sua Mãe Santíssima e São José. O que foi que nós tratamos na doutrina da serpente? Dá para ver como é importante que construamos uma doutrina baseada na Bíblia, porque, ao contrário, até mesmo os eleitos serão enganados. Onde está no momento a Mãe Santíssima, Maria e José? Estão dormindo. Eles não têm mais nenhum tipo de atividade, quaisquer que seja, nessa terra. Com certeza. Guarda cada um de nós, ó Senhor, em teu coração sagrado. A adoração ao coração sagrado é algo de origem pagã, a propósito, e, sobretudo, aquele a quem a tua providência, tem colocado como o líder de nossa nação. Abençoa o presidente dos Estados Unidos da América, para que, ciente da sua responsabilidade em ações, ele possa ser um cavaleiro da justiça. Isso é fascinante, um defensor dos oprimidos, um baluarte firme contra os seus inimigos e um auxiliador orgulhoso dos filhos da luz. Obviamente, Donald Trump possui uma educação jesuíta na Universidade de Fordham. Coloca os Estados Unidos da América e todo o mundo sobre o manto da Rainha da Vitória, nosso líder inconquistável nas batalhas, a concepção imaculada. Isso tem a ver com Jesus Cristo ou com outro poder? E como discutimos da última vez, a concepção imaculada significa que Maria foi concebida sem pecado. E sabe, se tratarmos isso com lógica, eles dizem que ela teve que ser concebida sem pecado, a fim de que o Redentor pudesse ser concebido sem pecado. Então, como ela poderia ser concebida sem pecado, se seus pais não foram concebidos sem pecado? E como eles poderiam estar sem pecados? E aí dá para a gente voltar na linha do tempo e se torna uma doutrina totalmente ridícula. De qualquer forma, esse é um tipo de oração que estamos vendo para Donald Trump. O que também é perigoso, que o sentimento em sua carta aberta, que discutimos em episódios anteriores, ele tem um sentimento muito similar aos que os evangélicos têm. Então, eles estão tão perto um do outro. Temos a besta e o falso profeta no mesmo lado da questão. Todos são babilônicos. Só a título de interesse, temos algo mais a ser colocado. Agora temos Kanye West dizendo que ele vai se candidatar à presidência. Ele costumava ser um fã do Trump. Agora, ele diz que já não é mais um fã do Trump, mas ele é alguém que se converteu de uma situação em que alegava ser Deus.
para uma posição evangélica onde propagava a guarda do domingo. Aqui temos outro homem que vai desempenhar um papel nessa eleição. E talvez ele não vai escolher do lado do Trump. E talvez ele não vai escolher o lado do Trump ou o outro lado. Quem sabe ele esteja em algum lugar nesse meio termo, mas também estará defendendo um princípio religioso e especificamente para a questão dominical. E em sua canção famosa, onde ele fala sobre o chicken fillet, ele mencionou propositamente porque eles mencionam o domingo e fecharam suas lojas nos domingos, então temos isso nessa salada. Com ele concorrendo, já temos 2 para promover a agenda política religiosa. E tem outro ponto interessante. E se no final, quando ele perder ou vencer, realmente não importa, como a gente sempre diz, ele precisa dar sua autoridade a alguém, não é? Ele vai escolher lados no final, mas o que ele leva com ele? Ele leva um pedaço da juventude. Esse é o pensamento com ele. E quando ele apoiar um lado ou o outro, essa mentalidade também é transferida a esses. Tudo está assumindo o seu papel do cenário profético. Vamos analisar o que ele está dizendo. Devemos agora concretizar a promessa da América ao confiar em Deus, unificando nossa visão e desenvolvendo nosso futuro. Isso soa como uma cola, não é verdade? Unificação. Estou me candidatando a presidente dos Estados Unidos. West tem um disco sendo lançado, O País de Deus. Isso é filosofia do Rei do Norte ou do Rei do Sul? Do Rei do Norte. E no seu novo disco, Lava-nos em seu sangue, que foi lançado essa semana, eu acho muito interessante que a palavra us no inglês em letra maiúscula. Muito interessante. Para mim é muito interessante. Sim, e essa costumava ser a sua filosofia. Na verdade, ele nunca hesitou em dizer que ele era Deus, que ele era outro Deus na Terra. E o papado católico romano também coloca o us com letra maiúscula em seus documentos. Então, é muito, muito interessante. Nos episódios anteriores, já mostramos muito sobre a filosofia de Kanye West e de como o Papa está dando suporte a ele. Com certeza, o sacerdote católico fez uma previsão de que ele iria para o Vaticano. A paternidade planejada de Kanye West é uma ferramenta dos supremacistas brancos. Novamente, temos esse jogo entre etnias e etnias em cena. Então, todas essas coisas são questões que a Bíblia diz que estariam em evidências nos fins dos tempos. Elas nos estão sendo apresentadas de bandeja. E há pessoas que dizem que não estamos vendo o cumprimento das profecias. E o que estamos discutindo agora? Com certeza. Então, quando eles dizem que a maneira que nós vamos consertar isso, o Covid, é com a vacina, procuro tomar bastante cuidado. Disse West. Essa é a marca da besta. Isso aqui é interessante. Eles querem colocar chips dentro de nós. Eles querem fazer todo tipo de coisas, a fim de que nós não consigamos cruzar os portões do céu. A questão é a seguinte. Esse homem está dizendo que o chip é a marca da besta. Ao mesmo tempo, ele está propagando o domingo, que é a verdadeira marca da besta. Porque é a besta que tem que definir qual é a sua marca, não é mesmo? E a besta, o catolicismo, já disse, a marca de nossa autoridade eclesiástica é que nós mudamos o sábado para o domingo. É uma questão de autoridade. Então aqui temos uma possibilidade para todo mundo evangélico ser sugado ainda mais para essa filosofia, evitando uma coisa e terminando entrando em um incêndio, aceitando a verdadeira marca da besta, tentando evitar a falsa marca da besta. O diabo é muito inteligente. Ele está tentando de tudo. Eles querem esses chips dentro de nós. Eles querem fazer todo tipo de coisas,
a fim de que nós não consigamos cruzar os portões do céu. Isso aqui é o melhor da filosofia babilônica. Reinstaurar no estado de Deus, no país de Deus, o temor e o amor de Deus em todas as escolas e organizações, e dissiparemos o temor e o amor, as outras coisas mais. Então, esse foi um plano do diabo, que nossos filhos cometessem suicídios em nível recorde, ao remover Deus e ter assassinos em Chicago, em níveis recorde, porque os seres humanos que trabalham para o diabo removeram Deus e a oração de nossas escolas. Isso é a filosofia clássica do Rei do Norte. Ele está falando o que os evangélicos e o Rei do Norte querem ouvir. É o que eles querem ouvir. E ele tem o ouvido da juventude. Então, é aí onde toda essa jogada de poder está acontecendo. Temos que entender que esse cara, o Kanye West, não é alguém pequeno. Apenas sua esposa tem mais de 175 milhões de seguidores no Twitter. Isso é impressionante. E ele é um bilionário. São coisas interessantes acontecendo. Em primeiro lugar, eles mostram ele com Donald Trump, apoiando Donald Trump. E agora, obviamente, ele precisa se distanciar um pouco porque está se candidatando à presidência. Mas nada acontece no palco da história que não seja planejado. Então, quando o Rei do Norte e o Rei do Sul se assentam à mesa, de acordo com Daniel, eles estão planejando. E o que estão planejando? O que o filtro bíblico nos diz que eles estariam planejando. Então, para resumir, temos toda essa salada na travessa. Temos uma iniciativa muito forte para que o Rei do Norte avance. Temos Kanye West, que está desempenhando um papel ou assumindo um lado do Rei do Norte. Temos esse aspecto racial muito interessante que está entrando em questão, o qual trataremos em mais detalhes, como as vidas negras importam e todas essas outras questões. E ele quer restaurar Deus. Ele quer restaurar a adoração a Deus. Ora, lembre-se, ele é o homem que está levando adiante um movimento dominical. E vocês se lembram que no episódio anterior nós tratamos desse artigo, onde eles dizem, tragam de volta as leis puritanas, as Blue Laws. Isso aqui esteve na Crisis Magazine, uma voz para a laicidade católica fiel, onde eles discutiram a visão dos dias de antigamente, onde o domingo era parte do que era corriqueiro nos Estados Unidos. E eles querem que a América volte à normalidade, trazendo de volta essas leis, a fim de que o mundo também guarde o domingo. É isso que Kanye West está promovendo. A esposa de Kanye West, junto com seus filhos, foram batizados na igreja ortodoxa. Fascinante. Então, todos estão entrando nessa mentalidade política religiosa e trazendo Deus de volta. Isso me lembra novamente de Apocalipse 12 a 17. Eu creio que o palco está preparado para esse conflito final. O dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, a última igreja na terra. E o critério é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós já tratamos desse versículo muitas vezes. Então, depois do conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, que vai resultar em uma turbulência enorme sobre esse planeta, um tempo de angústia do qual nunca se ouviu, que é inacreditável. Dentro desse cenário, a síntese vai levar a esse conflito final. Para aí que as coisas estão rumando. E nós somos observadores. É isso. Nós não vamos escolher lados. Nós somos os observadores. É para aí que esse conflito final está rumando.
E quando esse conflito final vier contra aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, então as pessoas terão que tomar uma decisão. E o povo de Deus vai ser sacudido. Nós já falamos da sacudidura. E haverá um povo fiel. E haverá um povo fiel à Bíblia e a seus princípios. E ao governo de Deus, ainda que caiam os céus. Um povo que tem o testemunho de Jesus e aceitam a justiça de Cristo em vez da marca da besta. E essas questões são o que a Bíblia diz que vão acontecer. E é isso que vamos vendo se desdobrar diante de nossos olhos. Em nosso próximo encontro, acho que deveríamos tratar do desdobramento da etnia contra a etnia e todas essas questões que estão entrando em cena, porque o palco final, a síntese, o conflito final, precisa estar em harmonia com a profecia, também em harmonia com Mateus 24. Todas essas coisas devem se reunir, e é isso o que estamos vendo no mundo. Vamos terminar com uma oração. Pai Celeste, estamos vendo o desdobramento das profecias diante dos nossos olhos. E, Senhor, Tu nos admoestaste a sair e a nos separar, e não fazemos parte desses conglomerados que estão dispostos a destruir a Tua verdade. Ajuda-nos a tomar a nossa decisão baseada num assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.